Caros amigos, tudo bem? Bom, estou chegando aqui ao final dessa odisseia da Ômicron, né? Foi um pouco sofrido aí, mas eu me mediquei, me tratei rapidamente aí com o médico, eu não estava vacinado, assumi esse risco, mas também acreditava no tratamento, acreditava que era possível, frente ao meu quadro e até o estudo que tive de toda a situação, levando em consideração a minha faixa etária, a taxa de mortalidade e outras coisas, achei viável, mais interessante encarar o problema de outra forma. Bem, muito feliz de estar aqui com vocês. Queria fazer um pedido mais uma vez, né? Você que está me vendo aí pela primeira vez ou você que já me acompanha, caso goste, vá lá, compartilhe esse vídeo, vá lá no meu canal, se inscreva, fala para o seu amigo se inscrever. Vamos fazer uma campanha aí para a gente chegar aos 1000 assinantes, que é muito importante isso, para que a gente possa estar produzindo aí novos vídeos e levando de uma forma legal assim os fatos, opiniões, para ajudar você a formar a sua, tá bom? Então, vamos lá para os principais assuntos da semana. Bom, vamos falar aí, essa semana nós começamos aí, lamentavelmente, com a morte de Olavo de Carvalho, um grande filósofo, um grande escritor, é uma pessoa também controversa, né, com muitos tweets assim mal educados na internet, é uma pessoa que despertou o ódio da esquerda, afinal de contas ele vem lá trazendo o pensamento conservador, abrindo para o brasileiro uma série de autores que estavam defenestrados pela academia aqui, afinal de contas aqui o pensamento tem que ser único, o pensamento doutrinário, ideológico. Na verdade ele vem e faz uma disruptura disso tudo, isso incomoda profundamente. É lógico que ouvimos de tudo, inclusive de gente extremamente medíocre, como Gregório do Vivier, José de Abreu, Jean Willis, ofensas das mais baixas, uma baixaria total, um mau caratismo, mas a verdade é que essas pessoas passarão e a obra de Olavo não. Olavo, ele ficará eterno, ele tem tudo, né? Ali o pensamento dele é extremamente sofisticado, ele vai crescer muito no ideário e ele, mais uma vez, ele é o responsável pelo ressurgimento do pensamento conservador no Brasil. E disso ninguém vai tirar dele e ele vai ficar. Enquanto essas pessoas pequenas e medíocres, essas irão ser lá para o lixo, para o esquecimento da história. Bom, essa semana também nós tivemos, o Brasil foi convidado a integrar o OCDE, né, que é essa Organização de Comércio Mundial. Isso é muito bom para o país, isso vai propiciar que o país tenha um melhor trânsito comercial com os países do bloco. Nós vamos ter como cidadãos muitos ganhos, porque na verdade o Brasil vai ter que se adequar às burocracias, né, a uma leveza burocrática maior, uma eficiência burocrática maior, para exatamente integrar o bloco. Então isso vai refletir diretamente sobre nós, né, o Brasil vai se tornar provavelmente muito mais ágil, mas isso é interessante. O que eu ressalto aí é que alguns tempos atrás a imprensa falava que o Brasil de Bolsonaro, graças ao desastre da diplomacia externa, jamais aí entraria nesse grupo, seria barrado na OCDE, e a gente vê, após 3 anos de governo, que houve o convite formal, é um processo que leva cerca de 3 anos e muito provavelmente o Brasil, se continuar no rumo certo, ele vai estar lá integrando a OCDE. Bom, a live do presidente de quinta-feira, né, foi muito interessante também, porque nós vimos ali, o presidente trouxe finalmente uma notícia com relação ao BNDES e estava lá o Montezano, presidente do banco, que há um tempo atrás tinha feito uma primeira entrevista, falou que não existia caixa preta no banco, que não sei o que, isso muito, ele falou, eu acredito, ele estava entrando ali no BNDES, não queria criar nenhum tipo de cisânia ali dentro, afinal de contas a equipe estava ali, pessoas poderiam ficar melindradas com essas questões aí levantadas de caixa preta e tal, tratamentos levianos ao banco, o banco sob suspeição da opinião pública, afinal. Mas dessa vez ele foi muito correto ali, muito seguro nas informações que ele transmitiu. E o Montezano falou lá que realmente o termo caixa preta surgiu a partir de 2018, quando o Congresso começou a pedir uma série de informações ao banco, ele passou a sonegar essas informações. Então criou-se esse termo caixa preta do BNDES. Mas a verdade é que, segundo o próprio Montezano na entrevista, por orientação do presidente, todas as operações de crédito, todas sem exceção, estão hoje disponíveis no site para consulta pública. E nós ali ficamos sabendo em primeira mão, né, que o Brasil ele investiu cerca de R$500 bilhão, ou seja, 500 bilhões de reais em países
fora do Brasil, né? Fora do objeto do banco, que é um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então foram investimentos externos, investimentos que hoje nós sabemos também que nós vamos tomar um calote aí de 8 bilhões desse dinheiro, calote que vem da Venezuela, Cuba e Angola, que não parecem vão pagar, não estão pagando o empréstimo, nem a parcela nem os juros, e isso não será feito. Também Montesano explicou que as operações têm um ar, todas elas de legalidade, porém houve ali algumas coisas como mudança do rating dos países, né? A classificação de risco foi mudada, houve ali algumas coisas que não parecem muito corretas, inclusive o Tribunal de Contas está pedindo essas informações para abrir as investigações e responsabilidades, afinal de contas o banco não vai ficar no prejuízo, porque o garantidor final é o trabalhador brasileiro, então vai ser o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, de onde vem o seguro-desemprego, que vem outros benefícios aí dos trabalhadores, é que vai bancar esse calote. Então o banco não vai ficar no prejuízo, mas são coisas assim muito estranhas. E uma delas que mais me chamou a atenção ali é que para garantir o empréstimo de Cuba foram dados charutos cubanos como garantia. Então acho interessante as pessoas verem isso, porque realmente chega a ser engraçado, seria cômico se não fosse trágico. Bom, também ficamos sabendo ali essa semana que o governo federal vai dar aí um aumento de 33% no piso da categoria dos professores do ensino básico. Enfim, o menor salário nessa categoria vai ser um pouco mais de R$3.000, que ainda é muito pouco, afinal de contas. O professor que trabalha nessa área da educação infantil, o trabalho dele não termina na sala de aula, no horário normal, e ele necessita realmente de um apoio grande ali, para que é realmente ali que o professor está formando, né, o caráter, está contribuindo para o desenvolvimento da criança naquela primeira infância. Então, bola dentro aí do governo federal, obviamente que são os municípios os responsáveis, mas também o governo federal faz grandes repasses financeiros para os municípios. Um ou outro vai ter que complementar, mas com certeza eles vão conseguir esses recursos para dar a dignidade necessária aos professores. Bom, também hoje, sexta-feira, aí tivemos a notícia que o presidente não compareceu ao depoimento que ele estava intimado para dar ali no caso do inquérito dos atos antidemocráticos, em que ele pegou lá um documento emitido pelo TSE e leu numa live. Bom, vale a pena esclarecer isso, que não havia sigilo sobre o documento, como já foi o delegado responsável pelo caso, já inclusive falou em depoimento, e também houve o depoimento do deputado Ricardo Barros, que foi quem entregou esse relatório ao presidente para a leitura. Na ocasião, o Ricardo Barros era o presidente da comissão da PEC do voto impresso, e ele fez essa solicitação desse relatório à PF de maneira formal, né, pela própria Câmara dos Deputados, e recebeu esse relatório formalmente pela Polícia Federal. Enfim, estão criando uma série de problemas, uma série de questões que não existem, procurando pelo em ovo com relação a esse relatório, que na verdade é um relatório produzido por um órgão público que, pela lei de transparência, é de acesso a qualquer cidadão que venha a requerer. Mas, na verdade, o que fala esse relatório é sobre uma invasão de um hacker no sistema do TSE, o sistema eleitoral. Inclusive, ele teve acesso, segundo informado no relatório, ao código-fonte das urnas, ficou ali por meses e realmente sempre se falou que esse sistema era inviolável. Na verdade, ele foi sim violado, e violado durante muitos meses. Essa é a situação grave, e não o fato de o presidente levar isso a público. Enfim, mas a gente poderia falar que ordem ilegal não se cumpre, poderia falar muita coisa com relação a isso, mas a gente tem que agradecer a oportunidade que o ministro deu. Afinal de contas, o presidente fez aí a sua demonstração de força, e para mim, né, assim, na minha opinião, ordem de juiz, né, que não consegue extraditar um blogueiro não pode ser cumprida. Bom, fora isso, né, dos absurdos que chegam pelo Brasil, nós tivemos também essa semana o TSE está cogitando tirar o Telegram, que é esse aplicativo de mensagens, do ar no Brasil, e assim se juntar a países como o Irã, China, Bielorrússia, Afeganistão, que são países, né, que baniram o Telegram do seu território, países assim com uma grande tradição democrática. Então, infelizmente, nós vivemos aí um tempo muito obscuro dentro do Brasil e começamos a perceber claramente a natureza do Estado brasileiro, né? A natureza que esses homens que hoje compõem o Estado brasileiro, contra a Constituição, contra a censura prévia, começam a atuar contra o cidadão.
Bom, e para encerrar, vamos falar um pouquinho aí da Omicron, né? Afinal de contas, eu saí dessa infecção, estou no 16º dia. Foi um pouco mais difícil para mim, afinal eu não fui vacinado, eu não quis me vacinar, mas entrei no tratamento médico, entrei nos remédios, nos medicamentos, o que me aliviou muito, me ajudou muito nessa caminhada. Hoje eu estou aí imune, né, imunizado muito mais que a vacina, inclusive segundo estudos de Israel, as pessoas que são infectadas não vacinadas são 6 vezes mais anticorpos e imunidade do que o vacinado, o que é muito, faz sentido, afinal de contas a vacina ela foca numa única proteína e quando você é infectado pelo vírus, não só aquela proteína, outras proteínas que compõem o vírus, você vai desenvolver inclusive os instrumentos de defesa. Mas essa semana nós tivemos aí uma nota técnica, né, do Comitec do Ministério da Saúde, exatamente não recomendando a terceira dose, porque ela é ineficaz para a Ômicron. Aquelas pessoas que estão vacinadas, que realmente forem infectadas, parece, tudo leva a crer que a Ômicron ela é uma mais leve, né, vamos dizer assim, para a pessoa que está vacinada, mas a terceira dose seria inócua. E ao mesmo tempo ela reforça o uso dos medicamentos, né, os tratamento off-label que chegaram ao Ministério de diversos estudos que estão sendo realizados por médicos brasileiros, inclusive protocolos aqui desenvolvidos que têm mostrado efetividade e eficácia no tratamento da Covid. Então, mais uma vez, reafirma isso sob novas evidências, porque lá no início, né, não havia nenhuma comprovação científica, mas isso dentro da novilíngua da mídia se tornou ineficaz, né? Então aquilo que não tem comprovação se tornou ineficaz, mas agora os novos relatórios e estudos estão mostrando que não é bem assim, que há uma efetividade e uma eficácia. Então isso é a ciência evolui, né? A gente sabia, por exemplo, que não havia, o risco de reinfecção era quase nulo, hoje a Ômicron há um risco de reinfecção em relação às outras variantes de cerca de 40%, quer dizer, é um alto risco, então muitas pessoas, mesmo vacinadas ou que já tiveram, vão ter a doença. Então é isso que está acontecendo e é aí que se avança. E para o pessoal aí, os aceitacionistas de plantão, é bom informar que a Suécia suspendeu a vacinação infantil porque entendeu, ali fez o seu peso lá de peso e medida, custo-benefício, que não valeria a pena fazer uma vacinação em massa das crianças em face aos casos, né, e a gravidade, a evolução de gravidade e tal. Afinal de contas, ainda é uma vacina experimental em caráter emergencial que vai ter seus estudos concluídos lá em 2024. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.